Saudamos a amada igreja, na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queremos também saudar você que nos acompanha pelo Facebook e posteriormente vai nos acompanhar pelo YouTube. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida nesse dia, dia do Senhor, dia oportuno para nós estarmos colocando a nossa vida na presença do Senhor, encontrando nele aquilo que necessitamos para seguirmos a nossa jornada nesse tempo marcado ainda pela pandemia da Covid-19. Bem, quero lembrar os amados que agora pela manhã e também à noite, às 18h30, por ocasião do culto, nós estaremos ministrando a Santa Ceia. Então, você que é membro da nossa igreja ou de outra igreja que está conosco, você é convidado a estar tomando parte da mesa da comunhão. E assim, se você não pegou o seu cálice lá na entrada, por favor, pegue, para que assim você possa participar conosco. Convido a todos para que abramos a palavra do nosso Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele faz uma instrução, ele traz a nós a instrução doutrinária sobre a maneira correta de nós participarmos da mesa da comunhão. A Santa Ceia é um dos sacramentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instituiu para fortalecimento da fé da sua igreja. Quando nós obedecemos a Jesus e assim não permitimos que o pecado nos afaste da prática deste sacramento, nós estamos trazendo fortalecimento para a nossa fé. Somos assim alimentados espiritualmente para seguirmos a nossa jornada, sendo perseverantes na nossa carreira cristã. Um dos grandes desafios que nós temos é o desafio de não abandonarmos a nossa fé, de nós não estarmos tratando o nosso compromisso com Deus de uma maneira banal, mas tratando este compromisso como um compromisso que precisa ser honrado sempre. Então vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, que acabamos de ler. Cremos que esta palavra do Senhor é uma palavra que nos traz a orientação certa para podermos, como igreja do Senhor, tomarmos parte da mesa da comunhão. Texto tão conhecido da Tua igreja. Contudo, é um texto que precisamos trazer sempre à nossa mente e nele meditarmos, para que assim possamos compreender o propósito pelo qual o Senhor instituiu este sacramento, o sacramento da Santa Ceia, para que dele, como igreja, possamos sempre participarmos
E assim, ó Deus, estamos sendo fortalecidos na nossa fé. Ó Deus, conforme lemos na Tua palavra, a igreja de Corinto trazia uma realidade de que muitos dos seus membros estavam fracos e doentes. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, da igreja onde nós congregamos, a igreja presbiteriana de Guiratinga. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos seus membros, para que cada um seja encontrado diante do Senhor não fraco, ó Deus, não doente, mas seja se encontrado diante do Senhor fortalecido, renovado na sua fé. Por isso pedimos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor possa visitar a Tua igreja, e que neste ato o Senhor esteja trazendo aquilo que cada coração necessita, para que possa participar da ceia do Senhor, tendo do Senhor a bênção e não o Teu juízo. Livra-nos, ó Pai, de estarmos sendo displicentes ou indiferentes para com aquilo que o Senhor tem estabelecido como algo sério, para nós conduzirmos a nossa vida diante do Senhor com seriedade. Livra-nos de banalizarmos a Santa Ceia e de banalizarmos a Tua palavra, na qual estaremos meditando daqui a pouco, mas que possamos estar honrando aquilo que o Senhor honra, sabendo que o Senhor há de honrar aqueles que honram aquilo que o Senhor honra. Venha honrar a Tua igreja, perdoa os nossos pecados e santifica-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor que esteja cantando e conduzindo-nos a adorarmos o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido a todos que se coloquem de pé para louvarmos ao Senhor com o cântico Eterno Deus. Esperamos no Senhor.
Amém. Ah, tá. Vou pegar. É o novo. No texto que lemos, quando temos da parte do apóstolo Paulo a instrução acerca da maneira correta de participarmos do sacramento da Santa Ceia, podemos observar que o apóstolo Paulo, ele por 2 vezes, ele cita a expressão de Jesus: fazei isto em memória de mim. Primeiramente, quando ele institui o pão como símbolo do seu corpo, que haveria de ser crucificado, pregado na cruz. E depois, quando ele pega o cálice, fazendo deste símbolo do seu sangue, que haveria de ser vertido na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Então vejam que o propósito de sempre celebrarmos a ceia é este: estamos trazendo à memória a história da redenção. Trazer à nossa mente e ao nosso coração a mais linda história de amor. A prova do amor de Deus para comigo e para com você em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ao trazer esta palavra, é importante nós lembrarmos do contexto que a igreja de Corinto se encontrava. Se você observar no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que ele não pôde falar com aquela igreja como se fossem espirituais, mas estava falando àquela igreja porque aquela igreja estava sendo carnal. Os membros daquela igreja estavam se conduzindo não espiritualmente, mas com Deus, a sua relação uns com os outros. Prova disso que esta carta, Paulo fala sobre a questão de que aquela igreja estava em divisão. Havia muitos conflitos. Havia pecado presente, não tratado, não arrependido e abandonado. Então o apóstolo Paulo traz uma instrução muito importante. Se de fato se conduzir diante do Senhor como Ele requer que estejamos. Se livrando da religiosidade. Se livrando da banalização das coisas do Senhor. Se livrando de tradições egoísticas, porque eles celebravam a festa do amor e por ocasião desta celebração de comunhão entre aqueles membros daquela igreja, havia aquele momento no qual eles ministravam o sacramento da Santa Ceia e participavam. Mas como faltava espiritualidade àquela igreja, o apóstolo Paulo então traz um diagnóstico da situação espiritual que aquela igreja se encontrava. Muitos dos seus membros eram carnais e não espirituais. Muitos dos seus membros estavam doentes e fracos, porque não estavam levando a vida com Deus, com Cristo, da maneira correta. E aí o apóstolo Paulo traz então a admoestação, que quando nós trazemos a lembrança e a história da redenção à memória, participando deste sacramento, devemos, antes de tomar do pão e do cálice, estarmos fazendo autoexame do nosso coração, da nossa vida diante do Senhor. E ao fazermos este exame, é com o propósito de nós estarmos nos quebrantando e buscando em Deus a misericórdia, o perdão para os nossos pecados, para que possamos renovar o nosso compromisso, que abraçamos no dia da nossa pública profissão de fé, quando declaramos diante da igreja e diante de Deus, que nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, estamos compromissados em viver o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, neste momento, eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e fazer este exame, conforme diz Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então,
que ao tomarmos parte da mesa da comunhão, possamos comer e beber a bênção do Senhor para com a nossa vida e não o seu juízo. E aí Paulo diz a razão porque alguns daqueles membros daquela igreja estavam fracos e doentes, e muitos já haviam morrido. Por quê? Porque estavam comendo e bebendo sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Coloque-se na presença do Senhor e assim peça ao Senhor perdão e misericórdia para que o Senhor venha fortalecê-lo e que você possa viver o que nós cantamos, esperar no Senhor, renovando no Senhor as suas forças. Senhor, neste momento nós suplicamos a Tua misericórdia. Livra-nos de sermos uma igreja que vive na carnalidade. Que sejamos uma igreja que esteja vivendo na espiritualidade. Que esteja se conduzindo diante do Senhor da maneira correta. Que não venhamos a tratar, ó Deus, este momento como um momento qualquer. Que não venhamos tratar este momento como uma mera tradição religiosa. Que não venhamos a tratar este momento como um misticismo. Porque, na verdade, o pão e o cálice continuam sendo elementos comuns do nosso uso. Mas o que torna este momento um momento especial para o fortalecimento da Tua igreja é a Tua presença conosco. Pois o Senhor prometeu que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós cremos que o Senhor da igreja está aqui presente conosco. Cremos que estamos diante do Senhor. E queremos, ó Deus, trazer esta memória da redenção, da história da redenção, com o propósito de nós estarmos lembrando o alto preço que o Senhor pagou para a nossa salvação. A Tua própria vida, o Teu sangue derramado na cruz. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo-nos o temor que é necessário, para compreendermos que quem crucificou o Senhor não foram os romanos, não foram os judeus, mas foram os nossos pecados. Porque o Senhor veio para nos salvar. O Senhor veio para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos estar honrando o Teu nome com o nosso viver. Livra-nos, ó Pai, de sermos crentes carnais, que estejam andando segundo a concupiscência da carne, mas que sejamos crentes espirituais, que estejam andando no Espírito Santo, onde o Espírito Santo possa estar frutificando em nosso coração o seu fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Ó Deus, que as obras da carne não estejam fazendo parte da nossa vida como igreja do Senhor. Santifique a Tua igreja, Senhor. Traga-nos o quebrantamento que necessitamos. Conforme a Tua palavra nos admoesta, principalmente nesse tempo que o Senhor está permitindo que estejamos vivenciando. Um tempo de pandemia, tempo no qual o Senhor quer nos curvar, nos humilhar, para que assim possamos buscar a Tua face e nos converter dos nossos maus caminhos. E assim, ó Deus, estarmos clamando ao Senhor, tendo do Senhor o perdão, e vendo a nossa terra sendo sarada, curada desta pandemia. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fortalece-nos para que sejamos crentes espirituais. Crentes que estejam se conduzindo no temor do Senhor. Se quebrantar diante do Senhor.
Ó Deus, obrigado pela tua salvação. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados, porque já não estamos mais na condição de condenados, mas agora de redimidos, salvos pela tua graça em Cristo Jesus. Ó Deus, confirme a cada dia no coração e na mente de cada um dos irmãos a eficácia da obra redentora do teu Filho amado Jesus, para que nós venhamos estar nos mantendo fiéis ao Senhor, conforme a tua palavra admoesta a tua igreja no Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que este seja o nosso propósito de todos os dias. Viver fielmente diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, neste momento nós vamos estar já nos partindo para o momento do estudo da palavra com o missionário Mateus. Antes, porém, queremos dar alguns avisos, né? O primeiro deles, a partir de amanhã teremos a nossa semana de oração do mês de junho. Segunda a sexta-feira, sempre às 18h30, também com a transmissão online, né, pelo Facebook, ao vivo. Você que está nos acompanhando pode acompanhar todos os nossos momentos devocionais da nossa semana de oração do mês de junho. Lembrando os amados o quanto é importante a igreja orar. Então, a gente tem visto que a igreja não tem dado a resposta que nós gostaríamos que a igreja desse na nossa semana de oração. Precisamos, é claro, manter as medidas de prevenção, mas é preciso nós orarmos. E já temos visto que a palavra do Senhor nos admoesta. Em tempos de calamidade, Deus nos admoesta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Então é tempo de buscarmos o Senhor. Então, a partir de amanhã, às 18h30, até sexta-feira, estaremos todos os dias presencialmente reunidos aqui para orar. E eu gostaria, como pastor, de ver todos que aqui estão conosco nesta manhã, presente na nossa semana de oração de todos os dias, durante esta semana. Tá certo? Um outro aviso, conforme já falamos, principalmente aqueles que estão nos acompanhando, que estarão logo mais à noite, né, teremos também a ministração da ceia, por ocasião do culto hoje às 18h30. Coloquei no grupo da igreja, mas eu gostaria de enfatizar isto. Os irmãos podem observar que nós seguimos a reforma das salas do nosso prédio de educação cristã. Agradecemos a Deus porque Deus tem abençoado a nossa igreja financeiramente, com a fidelidade dos membros, e Deus tem dado à igreja recursos para poder seguir esta reforma do nosso prédio mais antigo que temos. Então, o nosso alvo é reformar 3 salas até deixá-las todas prontas. E graças ao Senhor estamos seguindo isto e Deus vai nos honrar e vai nos abençoar nesse projeto. O projeto é a reforma toda, completa de todo o prédio. Então, se você ainda não foi lá embaixo, né, depois dá um pulinho lá para você verificar o trabalho que está sendo feito. Nós esperamos em breve essa pandemia passar e nós podemos estar reunidos na nossa EBD, nas salas como aconteciam anteriormente. Uma outra informação é que a nossa igreja ela adquiriu um empréstimo através da nossa igreja nacional com o objetivo de nós estarmos instalando energia solar para atender as demandas da igreja. Sabemos que hoje esse investimento é um investimento, né, considerável, porque com aquilo que você gasta na energia, você consegue pagar, né, as prestações de um financiamento ou de um empréstimo para esse empreendimento. Então o conselho entendeu, se possível, fizemos essa solicitação junto à nossa igreja nacional. Como a nossa igreja ela é fiel em enviar recursos à igreja nacional, então nós adquirimos esse recurso e em breve então estará sendo instalada a energia solar para atender as demandas da igreja. E num prazo de 3 anos e meio, todo este investimento ele já será coberto, né?
Então não é um investimento insensato, mas um investimento sábio dentro deste contexto no qual nós estamos vivendo. Então, outra informação para a igreja nesse sentido, tá bom? Tem mais algum outro aviso? Parte de algum departamento? Creio que não, né? Vamos lembrar de estarmos orando, né? Temos aí momentos sobremodo difíceis que estamos passando, além da pandemia. Ontem, na cidade de Tesouro, tivemos, né, um fato lamentável. Um jovem, um rapazinho, né, um adolescente, morreu afogado. E agora em nossa cidade, né, hoje pela manhã veio a óbito, né, também uma jovem da nossa comunidade, em razão de um acidente ontem à noite, né, a filha do Solon e da professora, conhecidos da nossa cidade. Né, então vamos estar lembrando de orar por estas famílias enlutadas. Né, então, e vamos também lembrar de estar orando, né, por outros que estão aí com Covid, hospitalizados. E eu quero destacar dentre os que estão com Covid, né, temos o Gilson, também de Guiratinga, que está em Primavera, entubado. Temos também a Valéria, que é irmã do Wagner Grekov, né, o nosso irmão que esteve conosco e que faleceu também por afogamento. Vai fazer 20 anos que isso aconteceu. Agora é dia 11 deste mês. E a irmã dele, a Valéria, a irmã mais velha, está entubada em Goiânia com Covid. Então lembramos de orar pela Valéria, para que Deus tenha misericórdia dela e venha preservar a sua vida. Então a família, né, a dona Beth, os pais, né, que Deus esteja dando consolo e sustentando eles neste momento. Sem dúvida, esses dias são dias difíceis para esta família, pois sempre quando chega na data, a lembrança dos acontecimentos marcam profundamente pais que perdem os filhos de uma forma prematura. Então lembramos de orar por esta família também. Então, neste momento, as crianças podem separar, bem como também a minha sala de preparação, e os irmãos ficam com o missionário Mateus, que estará dando continuidade à nossa EBD. Lembrando que à noite, né, estaremos transmitindo o nosso culto a partir das 18h30. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Hoje nós vamos começar uma nova série de ensinos dominicais que será baseada neste livro, Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. Durante o mês de junho e julho, nós estaremos tendo uma exposição na íntegra deste livro, que traz em seu conteúdo uma mensagem que somente Deus pode nos conceder aquilo que nós procuramos em outras coisas. Somente o Senhor é aquele que pode satisfazer o desejo transcendental que há em nossos corações. E o autor deste livro é o renomado Timothy Keller, que é um pastor norte-americano, nascido na Pensilvânia, estudou no Seminário Teológico de Westminster e foi pastor por muitos anos na Igreja Presbiteriana de Manhattan, igreja que ele mesmo implantou juntamente com a sua família, sua esposa Kate e os seus 3 filhos. Ele implantou essa igreja em 1989. Ele é o autor best-seller do New York Times, escreveu diversas obras, dentre elas nós temos uma obra que já estudamos em nossa EBD em 2019, quando a missionária Laís esteve à frente da sua classe, e assim os irmãos tiveram a oportunidade de estudar o livreto Ego Transformado, que foi escrito por esse mesmo autor. E aqui, em Deuses Falsos, Timothy Keller, ele vai nos levar a compreensão de que, se nós entendermos o que a Bíblia fala a respeito da sociedade e do nosso coração, nós seremos conduzidos ao discernimento da verdade, como também é apresentado a nós um novo caminho, aquele cujo qual a esperança não se abala mediante as circunstâncias da vida. Portanto, meus irmãos, nós
precisamos estar atentos à exposição que vai ser feita, capítulo por capítulo desse livro, durante todo esse mês de junho e também no mês de julho. Hoje nós começaremos com a parte introdutória, ainda não é o capítulo 1 desta obra, é a parte introdutória desse livro, que tem como título A Fábrica de Ídolos. Eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no texto base da nossa aula nesta manhã, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 6. O título da parte introdutória do livro Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller, será o tema da nossa aula nesta manhã. A Fábrica de Ídolos. Ezequiel 14, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta manhã reunidos como a igreja, como o povo do Senhor. Te louvamos porque tivemos o privilégio de participar da mesa da comunhão. E agora iremos estudar a palavra do Senhor e pedimos que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração para que venhamos ser abençoados e edificados, ó Pai, com o conteúdo com o qual o pastor Timothy Keller escreveu este livro, sendo ele iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ilumine nesta manhã da mesma forma que o Senhor iluminou esse pastor, para que possamos, ó Deus, ter o entendimento da Tua palavra e venhamos viver com o objetivo de cumprir o propósito da nossa existência, que é glorificar o Senhor e alegrar-se no Senhor para sempre. Que o Senhor, meu Pai, fale tremendamente ao nosso coração, né? Ambos são formas de sofrimento, tanto a tristeza como o desespero. E é importante que nós tenhamos o discernimento do que é tristeza e do que é o desespero, porque estamos diante de um contexto pandêmico, onde várias pessoas estão passando. Você se encontra numa situação em que foi demitido do seu emprego, ou passou por outras percas, onde a paz do seu coração e a alegria que você tinha acabaram indo embora. Você está triste, mas você encontra consolo em quem? Em Deus, como também na sua família e nos seus amigos, para que você possa seguir em frente. Agora, o desespero é diferente. Porque o desespero é uma dor incontrolável e inconsolável. Porque ele vem diante da perda daquilo que é essencial para as nossas vidas. Ele vem diante da perda daquilo que dá sentido às nossas vidas, daquilo que traz uma certa realização para cada um de nós. E quando a pessoa se encontra em meio ao desespero, ela começa a ser destruída gradativamente, porque aquilo que concedia a ela uma certa segurança, aquilo que concedia a ela um motivo para viver, acabou indo embora. E a nossa sociedade, diante dos problemas que se fazem presentes em diversas áreas da vida, ela se encontra em meio a uma estranha melancolia. A estranha melancolia do desespero incontrolável e inconsolável diante da frustração, da alegria imperfeita que muitas pessoas querem buscar aqui nessa vida e aqui nesse mundo. Não obstante que há 13 anos atrás, em 2008, aconteceu uma grande crise global na área financeira e uma série de suicídios aconteceu. Porque várias pessoas renomadas, pessoas ricas e bem relacionadas, tiraram a própria vida por conta de uma crise financeira que ocorreu na Bolsa de Valores.
No mesmo ano, em 2008, um grande clube brasileiro chamado Vasco da Gama caiu pela primeira vez na história do campeonato de pontos corridos para a segunda divisão. E eu me lembro muito bem da cena que vi no jogo Vasco da Gama e o meu time Vitória da Bahia. Um torcedor, no fim do jogo, subiu ao topo do estádio de São Januário, que é o estádio do Vasco, e queria se atirar de lá. Por quê? Desespero. Por não querer ver o seu time, que contém uma história bonita, um gigante do futebol carioca e brasileiro, cair para a segunda divisão do Brasileirão. E uma frase de Alexis Tocqueville, que é um filósofo francês, nos leva a entender do porquê esse desespero tomou conta do coração das pessoas envolvidas com as bolsas de valores em 2008, que tiraram a sua vida por conta da crise que veio, como também desse rapaz que quis suicidar por conta do seu time ter caído para a Série B do Brasileirão. Ele diz, uma frase bem elaborada: as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Qual foi o erro dessas pessoas? Procuraram satisfazer a sede que há em seus corações, que havia em seus corações, com o objetivo de estar colocando no lugar de Deus coisas efêmeras e coisas passageiras. Sabe o que é isso? Isso se chama idolatria. E muitas vezes, quando nós falamos a respeito de idolatria, qual é a imagem que vem à nossa cabeça? A imagem que vem é de pessoas da era primitiva que se curvam diante de estátuas. E o apóstolo Paulo, ele se depara com esse cenário quando ele está em Atenas, lá em Atos capítulo 17, eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor nessa passagem. O apóstolo Paulo, chegando em Atenas, ele se depara com uma cidade repleta de ídolos, uma cidade extremamente religiosa, com a imagem de diversas divindades pagãs dos gregos, uma cultura extremamente politeísta, que acredita em várias divindades. Atos 17, versículo 16, olha o que diz essa passagem. Peço que a Andressa leia para nós. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Paulo, quando chega em Atenas, ele fica revoltado diante da idolatria que se faz presente naquela cidade. Por quê? Ele se depara com a imagem, por exemplo, de Afrodite, a deusa da beleza. Ele se depara com a imagem de Ares, o deus da guerra. Ele se depara com a imagem de Éfesto, o deus da arte. A imagem de Ártemis, a deusa da fertilidade, da prosperidade e da riqueza. E apesar de hoje em dia não termos pessoas que, de certa forma, seguem piamente esses deuses, se curvando a essas imagens, o que esses deuses representam, a nossa sociedade contemporânea acaba servindo a esses ídolos. Quer ver um exemplo? Jovens, muitas vezes estão preocupadas de forma excessiva com a sua aparência e com a sua beleza. Não estou aqui falando que você deve, de certa forma, se deixar levar por um certo desleixo, não cuidar da sua aparência e da sua beleza. Não é isso. Mas quando se endeusa isso, quando trata essa questão como o centro da vida, nós podemos ver a adoração a Afrodite, que é a deusa da beleza. Um outro exemplo, nós podemos ver homens e mulheres que sacrificam crianças em prol da sua carreira profissional, deixando de cuidar dos seus filhos, deixando de valorizar a sua família, e estão adorando quem? A deusa Ártemis. Então veja como que a nossa cultura, ela é repleta de ídolos. E a idolatria não é apenas você de forma externa estar se curvando diante de uma imagem e diante de uma estátua de um deus pagão. Não, você produz ídolos em seu coração. E esses ídolos, nós seguimos eles de forma devota. Nós prestamos a nossa adoração aos deuses falsos que acabam sendo produzidos em nossos corações. Cada cultura tem o seu próprio ídolo ou os seus ídolos que são servidos com os seus totens, com os seus rituais, com os seus santuários. Por exemplo, Spa pode ser um santuário para adoração do ídolo, da beleza. Estádios de futebol pode ser também um santuário.
Torres de escritórios também podem ser um santuário para adoração de ídolos. E assim podemos encontrar vários locais onde pessoas estão prestando o seu culto ao Deus falso, ao ídolo que se faz presente em seu coração. E assim, quando nós caímos no erro de prestarmos o culto aos deuses falsos, prestarmos o culto aos ídolos e não ao Deus verdadeiro, o que acontece? Nós percebemos que o sacrifício a esses ídolos nunca é suficiente. Sempre queremos servir cada vez mais, adorar cada vez mais esses deuses falsos. Assim como na antiguidade, as pessoas acabavam apresentando o seu sacrifício de sangue ao ídolo, para que ele fosse apaziguado. E assim, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais se afundando na idolatria presente em seus corações. E quando acontece o colapso, quando acontecem as crises por conta desse envolvimento idolátrico, muitas pessoas começam a se perguntar: o que eu estava pensando? Como eu pude ser tão cego? Essas pessoas acordam como alguém que desperta de uma ressaca que mal consegue lembrar da noite anterior. E aí vem as perguntas: mas por que eu agi dessa forma tão irracional? Por que eu perdi completamente a vista daquilo que é certo? Essas perguntas acabam vindo em nossa mente e no nosso coração quando nós percebemos a nossa relação destrutiva com os ídolos, com os deuses falsos que se fazem presentes em nossa vida. E qual é a resposta bíblica para essas perguntas? A resposta bíblica é a seguinte: existe dentro de nós uma fábrica de ídolos. E aonde se encontra essa fábrica? Essa fábrica de ídolos se encontra em nosso coração. Pois o coração humano, como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Voltemos para o texto de Ezequiel, capítulo 14. Texto base da nossa aula nesta manhã. Ezequiel, capítulo 14, eu vou pedir para a Andressa ler apenas o versículo de número 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, o que o profeta está dizendo? Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do quê? Do seu coração. Aqui está a fundamentação bíblica dessa frase de João Calvino. Que o nosso coração é esta fábrica, é essa indústria que produz ídolos. E talvez esses anciãos aqui, que vieram ao encontro de Ezequiel, assim como nós, nos dias de hoje, indagaram e afirmaram: mas que ídolo? Eu não sigo ídolo nenhum. E Deus está mostrando, tanto a eles como a nós nessa manhã, que sim, nós temos ídolos que acabam sendo produzidos pelo nosso coração pecaminoso. Porque, volto a dizer, idolatria não é apenas aquela reverência externa na qual uma pessoa está se curvando diante de uma imagem, ou até mesmo algumas pessoas modernizam o conceito dizendo que a idolatria é apenas quando uma pessoa vê um cantor pop ou de outro gênero musical e acaba prestando a sua reverência, a sua homenagem, a sua adoração a esse cantor. Não, a idolatria é muito mais do que isso. E o conceito com o qual as Escrituras nos mostra a respeito da idolatria, conforme aqui o texto de Ezequiel 14, 3, que nos mostra que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nos leva até o discernimento que a idolatria de forma interna, ela é universal. Todas as pessoas, de alguma maneira, em algum dado momento da sua existência, produz ídolos em seu coração, por conta dessa fábrica que há dentro de nós, por conta da inclinação pecaminosa que habita dentro de nós. Na Bíblia, a idolatria, ela envolve a adoração a deuses que não são o Deus verdadeiro. E ela consiste em substituir Deus por alguma coisa criada no nosso coração. E aí nós temos exemplos. O profeta Abacuque, por exemplo, ele fala que os babilônicos idolatravam o próprio poder. Olha o que diz lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 11, depois o versículo 16. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida.
Então Abacuque está dizendo que os babilônicos, eles consideram o poder que eles têm como o Deus da vida deles. E nós temos em Ezequiel 16, que é um capítulo extenso, que a gente não vai ler aqui, mas depois na sua casa você tire um momento para ler esse capítulo. Jeremias capítulo 2 e capítulo 3, Deus acusando Israel de idolatria. Por quê? Porque a nação de Israel passou a pagar imposto para a Síria e para o Egito, com o objetivo da Síria e do Egito proteger a nação de Israel. O que eles fizeram? Tiraram a confiança e a segurança em Deus e colocaram a confiança e a segurança em duas potências mundiais na época: a Síria e Egito. Idolatria do povo de Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O rei Saul, com a sua desobediência arrogante, é confrontado por Samuel, dizendo que aquilo era uma idolatria. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja só, a desobediência arrogante de Saul era uma idolatria. Portanto, meus irmãos, biblicamente, o que é idolatria? Ela acontece quando nós nos voltamos para nós mesmos. Confiamos em nossa própria sabedoria e competência. Ou então, nós nos voltamos para alguma coisa criada a fim de alcançar poder, aprovação, consolo e segurança, que são aspectos da vida que somente Deus pode nos conceder. Somente o Deus verdadeiro pode nos dar. E aí um pastor puritano chamado David Clarkson, ele vai fazer uma diferença, uma distinção entre idolatria externa e idolatria interna. Idolatria externa nós conhecemos. Popularmente nós sabemos que é aquela idolatria que a pessoa se curva diante de uma estátua e está ali adorando um santo ou um deus pagão. Mas a idolatria externa, esta última, é um ato da alma. E ele diz o seguinte: quando a mente se ocupa muito com o objeto e o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração de alma. E essa é uma honra devida somente ao Senhor, de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. Então ele faz essa distinção entre a idolatria externa e a idolatria interna. E nós precisamos entender que a idolatria consiste em um vício espiritual. E os ídolos são vícios espirituais fabricados dentro do nosso próprio coração, que vai produzir, com certas engrenagens, deuses falsos, com o objetivo de satisfazer a nossa sede por Deus. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele cria o homem para ser um adorador. Nós somos adoradores, mas a quem estamos adorando? O Deus verdadeiro ou os ídolos que são produzidos pelo nosso coração? E a pessoa que não tem a Cristo, ela caminha conforme Paulo descreve lá em Atos, capítulo 17, no versículo de número 27. Olha o que Paulo fala nessa passagem a respeito das pessoas que estão à procura de Deus, mas não estão encontrando Deus, porque por nós mesmos, nós não temos a capacidade de ir até Deus. Nós precisamos do único caminho, aquele que é a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus. É Deus que vem ao nosso encontro, e é Ele que vai tirar a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar o Deus verdadeiro das nossas vidas. Atos 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse versículo nós devemos entender da seguinte forma: é como uma pessoa que está com a venda nos seus olhos, ela está tateando, tentando encontrar. Deus está perto dela, mas ela não consegue tocar no Senhor, porque ela está com os seus olhos vendados. E assim é a humanidade. Assim é o homem que tem sede por Deus, que tem um vazio existencial dentro de si. E esse vazio só é completo quando Cristo passa a habitar nesse coração. E a pessoa passa a ter um relacionamento com o Deus verdadeiro e passa a cumprir o propósito da sua existência. Que propósito é esse? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E na produção desta fábrica, em segundo lugar, qualquer coisa, olha só, qualquer coisa pode ser um ídolo.
Muitas vezes pensamos que só as coisas ruins que podem ser ídolos. Não, até as melhores coisas da vida podem se tornar um ídolo. Família pode ser um ídolo da sua vida. Sua carreira profissional pode ser um ídolo da sua vida. As bênçãos de Deus, aquilo que Ele lhe concede, você pode endeusar e transformar aquilo num ídolo. Êxodo capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Nós temos aí o primeiro mandamento, no código moral mais famoso do mundo, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. E eu peço que a Andressa leia para nós, Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e versículo de número 3. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então está aí, Deus falando, não terás outros deuses diante de mim. A pergunta natural aqui deve ser a seguinte: que outros deuses que o Senhor está falando? Sendo que Ele é o único Deus. No versículo 4 e 5 nós temos uma resposta direta. Vamos dizer assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí o 5 diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Nós temos que aplicar essa mensagem do versículo 4 e 5, que pode ser uma pergunta direta do que é os outros deuses, para tudo que existe em nossa vida. Porque tudo pode se tornar um ídolo, ou tudo tem sido um ídolo, ou um Deus alternativo, ou um Deus falso. Nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, que a natureza da idolatria consiste no valor absoluto que nós damos em algo, uma pessoa, uma coisa. Quando damos esse valor absoluto, tratamos esse aspecto como aquilo que é central em nossas vidas, como aquilo que é essencial para que possamos sobreviver, não significa que aquilo vai se tornar um Deus grandioso, com um poder metafísico, transcendental e sobrenatural. Não. Significa que nós estaremos o quê? Sendo devotos. De forma devocional, diariamente, nós estaremos a serviço e à disposição da adoração a esse ídolo, que é produzido pelo nosso próprio coração. E como eu disse, ídolos podem ser coisas boas, aquilo que pode trazer alegria e até mesmo uma certa satisfação para as nossas vidas. Com isso, tudo aquilo que você acha que é mais importante do que Deus é um ídolo. É um Deus falso. Tudo aquilo que domina o seu coração e a sua imaginação é um ídolo. Porque está tomando o lugar do Senhor na sua vida. Tudo aquilo que é central, essencial para você é um Deus falso. E muitas vezes, na adoração a esse ídolo, nós investimos dinheiro, gastamos a nossa energia para satisfazer a nossa paixão idolátrica, para satisfazermos o desejo que temos de muitas vezes em estar prestando o culto a esses ídolos, que pode ser um enriquecimento, que pode ser conquistas, que podem ser aplausos, que pode ser uma boa aparência, que pode ser a posição social, que pode ser até mesmo um relacionamento romântico. A gente ouve muitos dizerem: eu não consigo viver sem a minha esposa, eu não consigo viver sem o meu marido, eu não consigo viver sem o meu namorado. Isso é idolatria. Deus deve ser a razão da sua existência, da sua vida. Veja, aspectos bons, bênçãos que Deus nos concede. Muitas vezes nós podemos transformá-las em ídolos. Até mesmo o sucesso ministerial cristão. O seu trabalho na igreja. Eu não consigo me ver sem servir, sem trabalhar na igreja. Aí você prefere mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Você entra em um ativismo aqui dentro da igreja, pode servir, você pode falar aqui na frente, pode cantar, pode louvar, mas você não ora, você não lê a Bíblia. Você idolatra o seu trabalho eclesiástico. Você idolatra o seu trabalho profissional também. São ídolos. São deuses. Com isso, a gente pode ver que qualquer coisa que você venha observar e venha dizer no fundo do seu coração a seguinte frase: se eu tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tem um valor. Então me sentirei importante e seguro. Esta é uma fala de quem está idolatrando alguma coisa. Tem gente até que vive em prol do outro, né?
a codependência, que também é uma idolatria. Parece que o sentido da vida é consertar a vida do outro. Mas a própria vida está um bagaço. Mas você consertar a vida do outro. Idolatra a outra pessoa. É uma idolatria voltada a uma certa dependência emocional. E tudo isso pode ser descrito como um relacionamento de adoração. Como um relacionamento de culto e de devoção. Os antigos pagãos, eles tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação e entre outros. Por quê? Eles sabiam que tudo poderia se tornar um ídolo. Tudo poderia se tornar um Deus falso. E em nossos dias nós podemos ver a presença desses deuses, a presença dessa idolatria. Quando uma pessoa endeusa a beleza física, ela está adorando Afrodite. Quando nós vemos muitas pessoas se envolvendo com a questão política, sem buscar ao Senhor com todo o seu coração, está idolatrando o movimento político, está idolatrando até mesmo políticos, personalidades. E esse é um dos males que nós temos vivido em nosso país. A idolatria a personalidades, a idolatria a movimentos políticos e ideológicos. E fora outros fatores que faz da nossa nação uma nação mergulhada na idolatria. Quando se fala o Brasil está mergulhado na idolatria, nós pensamos nos nossos vizinhos ali na frente. Não. Olhe para você mesmo. Olhe para o seu coração. Você também muitas vezes tem sido idólatra. Eu também muitas vezes tenho sido idólatra, porque essa fábrica habita dentro de nós. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E o conceito bíblico de idolatria é totalmente sofisticado, porque se abrange a categoria intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. Existem ídolos que são pessoais. E até já falamos algum deles aqui. O amor romântico, por exemplo, já falei. A própria família, a saúde, a pessoa totalmente presa à questão da saúde, se cuida de forma excessiva. Não é errado você fazer isso, mas endeusar também é um ídolo no coração. Preparo físico, beleza, e entre outros. Ídolos pessoais. Existem ídolos que são ídolos culturais. Pessoas que endeusam o poder militar, o progresso tecnológico, a prosperidade econômica. Existem ídolos que são intelectuais, que com frequência são chamados de ideologias. E David Koizis, que é um autor canadense, vai chamar as ideologias de ideolatrias. Tem muita gente que está com a mente presa, com o coração preso às ideologias contemporâneas. E se esquece da palavra de Deus. E quando ataca o ídolo dessas pessoas, se transforma num bicho. Porque está atacando o Deus com o qual a pessoa expressa a sua adoração. E muitos desses ídolos, eles querem trazer, de certa forma, uma redenção para o homem sem Jesus Cristo. E esses ídolos estão espalhados por toda parte, meus irmãos. E é o que Nietzsche vai dizer em seu livro, Crepúsculo dos Ídolos. No mundo existem mais ídolos que realidades. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nessa produção, qualquer coisa pode ser um ídolo. Mas como que é a relação das pessoas com os ídolos? Como que se dá essa relação? As pessoas, nós muitas vezes, quando nos relacionamos com os nossos ídolos, quando nos relacionamos com os nossos deuses falsos, criados pelo nosso próprio coração, nós amamos, nós confiamos e nós obedecemos. Fatores que nós deveríamos utilizar na nossa relação com Deus. Amar a Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus. O Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, o Deus das nossas vidas, a razão da nossa existência. Nós fazemos isso com os nossos ídolos, com os nossos deuses falsos. Amamos, confiamos e obedecemos. Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas corrupçências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente a sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então aqui Paulo está descrevendo uma sociedade decadente. Um povo que ama, confia e obedece nos seus deuses falsos. E o texto aqui é muito triste quando fala que Deus entrega esse povo a si mesmo. E é o que está acontecendo muitas vezes com a nossa sociedade. Deus está entregando a nossa sociedade a si mesmo, ao retrocesso. O progressismo prega o seguinte, que quando se avança para pautas onde se pode ter a relação, por exemplo, homossexual, onde se pode ter vários desvios na sociedade, isso é uma progressão, a sociedade está evoluindo. Não, está regredindo. Deus está deixando esse povo cair no seu próprio pecado. Deus está deixando esse povo cada vez mais mergulhar na iniquidade para o fim da sociedade, para a decadência da sociedade. E aqui está diante de nós uma sociedade que deixou de adorar a Deus, que mudou a verdade de Deus e passou a acreditar em mentiras. E passou a viver em prol dos seus ídolos. E a Bíblia, quando fala de ídolos, fala na metáfora do relacionamento conjugal, por exemplo. Deus, ele deveria ser o quê? O nosso verdadeiro cônjuge. Mas nós, o que fazemos? Desejamos mais outras coisas do que Deus. E quando assim agimos, nós estamos cometendo um adultério espiritual. É o que Ezequiel fala a respeito do adultério espiritual que cometemos com Deus. A Bíblia também usa uma metáfora da religião para falar dos ídolos. Deus deveria ser o nosso Salvador, é a Ele que nós deveríamos recorrer, mas o que nós fazemos? Procuramos as realizações pessoais, a prosperidade financeira, para que possamos obter segurança. E aí, nós podemos identificar esse ídolo quando respondemos a seguinte pergunta: o que mais nós tememos? O que mais tira o nosso sono? Pode ser o Deus na nossa vida, que pode ser ruído, que pode ser destruído, que pode, de certa forma, acabar ruindo. A Bíblia também fala de ídolos, usando a metáfora política. Deus deveria ser o nosso único Senhor e Mestre. Jesus é o nosso Rei. Mas a nossa confiança muitas vezes está no prefeito, no governador, no presidente da República. Deixamos de confiar naquele que é o Rei do Universo. E passamos a confiar em homens, que são falhos e pecadores. E assim nós temos um exemplo clássico lá em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículos 6 e 7, quando o povo de Israel escolhe um rei humano e rejeita o rei divino. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Alguém leia para nós, Andressa. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Veja o quão pesado é essa informação. Entre um rei humano e um rei divino, quem que o povo optou? Pelo rei humano. E muitas vezes nós fazemos isso nos dias de hoje. Quando nos apegamos aos nossos políticos, aos nossos representantes, passamos a seguir eles de forma devota. Até nas redes sociais defendemos, né? Brigamos entre nós, familiares, amigos. Existem algumas pessoas nas famílias por aí afora que nem conversam mais entre si por conta de questões partidárias e políticas. Por quê? É a briga de deuses. Cada um está seguindo o seu Deus. E aí na internet nós temos aí a famosa nomenclatura gado, né? Só fala assim: é gado daquele político, é gado daquele outro político, é seguidor daquele outro político. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eu e você não somos gados de nenhum político. Eu e você não somos seguidores de nenhum político. Pelo contrário, nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele está conduzindo a história das nossas vidas para um governo aonde não teremos corrupção, aonde haverá paz, aonde haverá realmente uma segurança, uma estabilidade. Não caia no erro de idolatrar políticos, personalidades, pessoas.
Porque esses vão passar a dominar a sua vida. E é assim que faz os ídolos. Os ídolos dominam as nossas vidas. Para encerrar, Rebecca Pippert, ela fala o seguinte: o que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Aí eu pergunto aos irmãos: quem é o Senhor das nossas vidas? É o Deus verdadeiro ou são os ídolos que nós temos criados em nosso coração? Quem é que manda em nós? Nós somos seres influenciáveis e dominados pela nossa crença. Todo ser humano, ele é um ser religioso. E ele presta culto e adoração. Até o ateu é religioso. Faz o ateísmo a sua religião. Não há para escapar dessa realidade. Todos nós somos criados para adorar. A quem estamos adorando? A quem estamos prestando o nosso culto? Hoje nós vimos que o nosso coração contém uma fábrica de ídolos. Na produção dessa fábrica, qualquer coisa pode ser um ídolo. E na relação entre nós e os ídolos, muitas vezes nós os amamos, confiamos neles e obedecemos a eles. O nosso mundo, ele é repleto de ídolos, mas acontecem momentos em que esses ídolos acabam ruindo, acabam caindo de podre, acabam sendo destruídos. E essa é a oportunidade de nós nos desencantarmos, de nós estarmos nos livrando desses ídolos que controlam as nossas vidas. Eu quero encerrar utilizando o exemplo de um homem chamado Bill, que passou pela crise financeira dos Estados Unidos em 2008. Perdeu muitas coisas. Mas 3 anos antes, ele encontrou Jesus. Na verdade, Jesus o encontrou, transformou a vida dele. E ele passou a transferir a sua confiança que havia no dinheiro e nos seus negócios em Cristo. E ele diz o seguinte: se a atual dissolução econômica tivesse ocorrido há mais de 3 anos atrás, talvez não teria conseguido encará-la. Possivelmente ele poderia ter se matado, como os outros fizeram. Ou como faria para seguir em frente. Hoje posso lhe dizer com toda sinceridade que nunca estive mais feliz em minha vida. A felicidade dele está onde? Está em Cristo. Está no Deus verdadeiro. Aquele que pode completar o vazio existencial que há nele. A diferença entre tristeza e desespero que nós falamos essa manhã é, na maioria das vezes, a idolatria. Pessoas desesperadas são pessoas que estão mergulhadas, muitas vezes, não todas as vezes, para não generalizarmos, mas estão mergulhadas em sua idolatria. E o caminho para que nós possamos superar os deuses falsos consiste em nós discernirmos os ídolos do nosso coração e os ídolos da nossa cultura. Mas não somente isso. É preciso que nós venhamos trilhar o único caminho para nos libertar dessa influência destrutiva. Que caminho é esse? Jesus Cristo. É preciso que nós venhamos nos voltar para o Deus verdadeiro, o Deus que pode nos satisfazer completamente. Com isso, convido os irmãos a abrirem no texto base da nossa aula, Ezequiel 14, e vamos ler todos juntos o versículo 6. E esse versículo vai ser o desafio para nós nessa manhã. O mesmo confronto que Deus fez por meio do profeta Ezequiel aos anciãos que estavam na Babilônia e que foram consultar ou perguntar ao profeta a respeito de aspectos relacionados ao Senhor. Esses anciãos que foram confrontados receberam um desafio da parte de Deus, e nós também vamos receber esse desafio nessa manhã. Ezequiel 14, versículo 6. Leiamos todos juntos, em uma só voz, vamos lá? Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e das costas às vossas abominações. Vamos ler de novo. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Convido os irmãos a se colocarem de pé para que nós possamos orar e encerrar a nossa aula nesta manhã. Hoje, nós estamos sendo convidados ao arrependimento genuíno e verdadeiro, para que venhamos nos libertar de uma relação destrutiva com os nossos ídolos. Por isso, precisamos nos arrepender, nos apartar dos ídolos do nosso coração
e nos apegar com o verdadeiro Deus. Vamos orar? Ó Deus, nesta manhã o Senhor falou o nosso coração. O Senhor, Pai, nos mostrou que existe dentro de nós uma fábrica de ídolos, que produz, ó Deus, deuses falsos que nós seguimos com grande devoção. O Senhor, meu Deus, nos mostrou que na produção dessa fábrica, qualquer coisa pode ser um ídolo. Até as coisas boas que o Senhor nos concede, podemos transformá-las em ídolos em nossas vidas. O Senhor, Pai, também nos mostrou que a nossa relação com os ídolos consiste em uma relação de amor, confiança e obediência. Contudo, ó Deus, nessa manhã, pedimos ao Senhor para que nos visite com arrependimento genuíno e verdadeiro. E que o Senhor, Pai, possa transformar as nossas vidas. Se há pessoas aqui que não têm a Cristo e que são escravas do pecado, que o Senhor possa libertar essas vidas nessa manhã. Converter esses corações para que se encontrem com o verdadeiro Deus. O Deus que pode nos satisfazer. O Deus que é o Senhor. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que é o nosso Salvador. Ó Senhor, quanto a nós, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida, que nós, ó Pai, não venhamos entronizar em nossos corações os ídolos falsos, os deuses falsos, ó Pai, mas que Cristo seja de fato o nosso Rei em nossas vidas. Que Cristo seja o nosso Rei em nossa casa, e Cristo seja o nosso Rei em todos os aspectos da nossa existência, no aspecto político, educacional, no campo da arte, em tudo, ó Pai, que viemos lembrar que temos a Cristo como Rei, e nós devemos servi-lo e honrar o nosso Deus, o nosso eterno Pai. Ó Senhor, nos perdoe pela nossa devoção aos deuses falsos, nos ajude a buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Nos abençoe no decorrer dessas aulas que teremos daqui para frente, dessa série de ensinos dominicais que começou nesta manhã, para que possamos discernir os ídolos, atacar os ídolos e nos apegar com o Senhor. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A nossa escola dominical, ela está encerrada. Que Deus possa abençoar poderosamente os amados irmãos. E logo mais à noite teremos a transmissão do culto às 18h30, com a ministração também da ceia. Então, você que nos acompanha nas redes sociais, continue aí conosco, conectados, para que logo mais à noite possamos adorar o nosso Deus juntos. Ok? Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus lhe conceda um ótimo domingo.